Recomposto o quórum, podemos, então, reabrir os trabalhos com a palavra do doutor Edmar Cotrim. É o processo, eu vou repetir que não estava gravando aqui, 3213, recurso de reconsideração de Timon, processo recorrente, cujo recorrente é Francisco Rodrigues de Souza, no exercício financeiro de 2004, já velhinho nesta casa. Eu vou já para os finalmente. E digo o seguinte: ante o exposto, considerando o posicionamento do órgão técnico que se pronunciou no referido recurso com base na diretriz institucional estabelecida pelo pleno deste tribunal e acolhendo parcialmente o parecer do Ministério Público, conhecer o presente recurso, considerando que o mesmo está de conformidade com os requisitos normais, no mérito da provimento ao recurso, emitindo parecer prévio pela abstenção de opinião das contas do governo da Prefeitura Municipal de Timon, bem como julgar, abstenção de opinião, bem como julgar iliquidável as contas de gestão, como também as contas do Fundo Municipal de Saúde, porque foi feito esse julgamento todo na época, um processo só, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Timon, no exercício financeiro 2004, de responsabilidade do senhor Francisco Rodrigues de Souza e de Maria Bernadette Ferreira de Souza, essa ex-secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Considerando que ambas as contas ficou comprovada a ausência do pressuposto de condição de desenvolvimento válido e regular do processo. Desconstituiu o parecer prévio 80/2013, o acórdão 616/2013, o acórdão 617/2013 e o acórdão 619/2013, ante os fundamentos aqui expostos. Esse é meu voto. Contas liquidáveis, parecer pela abstenção de opinião. Senhor presidente, o processo 1664 é uma auditoria do exercício 2007 de Ney Barros Belo, residente Marinal Madeiro, Nepomuceno Sobrinho. O Ministério Público se manifestou, doutor Jário, para converter e citar. Eu estou fazendo diferente, porque um processo de 2007, converter em tomada de conta e citar é uma coisa que vai... Nós vamos jogar para trás. Eu estou fazendo o seguinte, assim... A princípio, o caminho a ser seguido seria a conversão da presente tomada de conta especial, com o opino parecer do Ministério Público de Contas. Eis que é configurado o relatório de auditoria, possíveis irregularidades com poder de gerar dano horário, a menos que as circunstâncias do caso concreto indiquem como melhor solução o arquivamento, conforme previsto no artigo 26 da Lei 8258/2005, tudo nos termos do artigo 14, parágrafo 4 da Instituição Normativa 18/2008. Ocorre, porém, que no caso presente, como já foi demonstrado, a instauração da tomada de conta especial encontra-se obstada pela decadência da atuação administrativa do Tribunal de Contas, segundo o regime jurídico delineado na IN 50/2017, que determina ainda o arquivamento dos autos em tal hipótese. Desse modo, ante o exposto, diante das circunstâncias do caso concreto, em parte dissentindo do Ministério Público, volto para que esta Corte de Contas arquive presente os autos em julgamento do mérito por racionalização administrativa e economia processual, homenageando a segurança jurídica e o princípio da celeridade processual. Este é meu voto. Pelo arquivamento. Arquivamento no sentido de processo 2890/2009, recurso de reconsideração 2008 para a Prefeitura Municipal de Chapadinha, Magno Augusto Bacelar Nunes, o gestor. Recurso de reconsideração, conta de governo de 2008, provimento parcial, desconstituição do acordo, modificação do parecer prévio da aprovação com ressalva e encaminhamento de cópias e remessa dos autos à Câmara Municipal.
no mérito da provimento parcial presente recurso, modificando o inteiro teor do parecer prévio 21/2015 de desaprovação pela aprovação com ressalva da referida conta, tendo em vista que a justificativa apresentada pelo recorrente foram capazes de sanar parcialmente as irregularidades detectadas nos autos, desconstituir o acórdão 2010/2015, que aplicou uma multa de R$20 mil, e o que não se adequa à conta de governo. Isso porque foi antigamente. Então, eu estou julgando aprovação com ressalva. Contas reguladas com ressalva. Regular com ressalva, perdão. 1800/2010, prestação de conta do presidente da Câmara de Imperatriz, 2009, Hamilton Miranda de Andrade, conta de gestão, Câmara Municipal de Imperatriz, posição financeira, orçamentária e patrimonial 31 de dezembro de 2010, em concordância parcial com o princípio da contabilidade aplicados à administração pública, julgamento regular com ressalva e recomendação. Portanto, eu estou... Por fim, observo que a prestação de conta é apenas formal, administrativa, poder legislativo municipal, em que juízo proporcional não é suficiente para, em qualidade de ensejar julgamento irregular das contas, podendo, quanto mérito, levar as contas às suas regularidades com ressalva e recomendação de praxe em respeito à decisão plenária número 8/2005 e 8/2005 e tratada em sede de consulta de caráter normativo, artigo 59, parágrafo 3º da Lei Orgânica. Ante o desfecho, considerando o procedimento do órgão técnico que analisou a referida prestação de conta com base na diretriz institucional estabelecida pelo Pleno do Tribunal, eu estou julgando regular com ressalva a conta e com recomendação. Regular com ressalva. Este processo que eu vou relatar foi suspenso e eu estou trazendo para julgamento agora, nesse momento. Processo 3400/2012, tomada de conta do gestor do Fundo Municipal de FMS de Barreirinha, 2011, doutor Alberto de França Ferreira Filho, Ana Carolina Bacelar de França Ferreira, ex-secretária de Finanças, Maria Salete Gomes da Silva, ex-secretária de Assistência Social. Eu quero, seu conselheiro, porque já está no procedimento aqui do processo Barreirinhas, né? Sim. Eu gostaria de atentar que eu sou impedido, impedido, né? Tá bom. Em virtude de que... Maria Salete Gomes da Silva, secretária de Assistência Social, Cláudio Santos Ataíde, doutor Jário foi que emitiu o parecer, vez que o responsável, senhor Alberto Ferreira, ex-prefeito, ordenador, foi citado, apresentou defesa, alegação de defesa, constatada, feita pela unidade técnica, relatório número tal, ficou evidenciada a inexistência de ocorrência que culmine com imputação de débito. Quanto exposto, considerando o procedimento técnico, analisou a referida conta, como na diretriz institucional estabelecida pelo pleno desta Casa, e divergindo em parte do Ministério Público, emita parecer pela aprovação com ressalva e julgo irregular com ressalva a tomada de conta de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, de responsabilidade do senhor Alberto França Ferreira Filho, e a senhora Maria Salete, Ana Carolina Bacelar de França Ferreira e Maria Salete Gomes da Silva, Glaucio dos Santos Ataíde, com a multa de R$8 mil, é meu voto. Regular com ressalva a conta de gestão com multa e apreciação do julgo irregular com ressalva com multa de R$8 mil. Regular com ressalva e multa. Prefeitura Municipal de Mirinzal, isso aqui é um processo de 2001, Prefeitura Municipal de Mirinzal, é um recurso de revisão, eu estou, para finalizar, eu estou concordando com o parecer ministerial, arquivar o presente processo de responsabilidade do senhor Agenor Almeida Filho, ex-prefeito relativo do município de 2011, sem alteração das decisões anteriores, em razão da ausência de pressuposto construção e desenvolvimento do vale do processo, com fundamento no artigo 25, e comunicar ao senhor Agenor Almeida Filho, esse é meu voto. 2001.
É só, senhor presidente. O arquivamento. Doutor Osmário. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, relato do conjunto de processos, contas de governo e demais fundos. Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão, 2007. Eu inicio com a contas de governo. É o processo 2928 de 2008, responsável senhor João Sebastião Silva e Almeida. Para todos esses processos, procurador constituído, doutor Josivaldo Oliveira Lopes. Após a análise da defesa, restaram as seguintes irregularidades: abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite orçamentário, ausência de decretos de abertura de créditos adicionais extraordinários, inconsistências no balanço referentes à dívida pública e gestão patrimonial. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pela desaprovação das contas e a proposta de decisão nesse sentido. Decidido, doutor Osmário. O processo 2929 de 2008 é da administração direta e temos um rol de responsáveis: senhor João Sebastião Silva Almeida, senhor Agriprino Soares Costa, senhora Carmen Lúcia Braga Rocha, senhora Francisca Maria Valentim Gomes, senhora Maria do Socorro Araújo Coimbra, senhor Francisco das Chagas Marques e senhor Francisco Pereira Tavares. Após a análise da defesa, restaram algumas irregularidades: despesas comprovadas com notas fiscais inidôneas, despesas realizadas sem licitação, ausência de guia de recolhimento do INSS, publicação intempestiva do relatório de gestão fiscal. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Jário Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo julgamento regular das contas, multas e imputação de débito. E a proposta de decisão acompanha aí o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que emitir parecer prévio pela desaprovação das contas do senhor João Sebastião Silva de Almeida, para atender aí os aspectos eleitorais. Quanto aos demais efeitos, julgar irregulares as contas, imputação de débito e aplicar multas aos responsáveis, que inclui aí dentro desse rol também o senhor João Sebastião Silva de Almeida. E a proposta de decisão. Contas irregulares com débito e multa. Perfeito. O processo 6386-2008 é o Fundeb de Santana do Maranhão, referente ao exercício 2007, responsável senhora Maria Socorro Araújo Coimbra. Aliás, só tem essa responsável. Procurador constituído, já me falei. Então, após a análise da defesa, restaram aqui algumas irregularidades: despesas comprovadas com nota fiscal inidônea, ausência de processos licitatórios, não foram enviados os guias de recolhimento do INSS, referentes aos meses de novembro e dezembro. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo julgamento irregular das contas, imputação de débito e multas, no caso, imputação de débito de 10 mil e multa de 11 mil. É a proposta, senhor presidente. O processo 9150-2008 é o Fundo Municipal de Assistência Social, Santana do Maranhão, 2007, responsável aqui a senhora Francisca Maria Valentim Gomes. E após a análise da defesa, restaram aqui a ausência de processos licitatórios, pagamento de servidores com valores abaixo do mínimo constitucional e ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo julgamento regular das contas e multas. Eu acompanho o parecer do Ministério Público, aplicando multa aí de R$ 8 mil. E o processo 9151-2008, este aqui é do Fundo Municipal de Saúde, Santana do Maranhão, 2007, a responsável aqui é a senhora Carmen Lúcia Braga Rocha. E após a análise da defesa, restaram aqui irregularidades, ausência de processos licitatórios, despesas comprovadas com notas fiscais inidôneas e pagamento a servidores com valores abaixo do mínimo constitucional. O Ministério Público de Contas, parecido Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo julgamento irregular das contas, imputação de débito e multas. Eu acompanho aí o parecer do Ministério Público
pelo julgamento irregular, imputação de débito e multa. E é só, senhor presidente. Contas regulares e multa. Agora o voto vista, Senhor né? presidente, eu tenho os votos vistas dos processos relatados pelo conselheiro Osmar. Ok. Bom, eu não vou relatá-los pela mesma ordem que eu, mas cada um atacando os pontos em que o relator se manifestou pelo julgamentos irregulares, no caso. O 6386-2008, quer dizer, trata dos processos do Fundeb, Santana do Maranhão, exercício 2007, de responsabilidade do ex-prefeito Sebastião Almeida e da ex-secretária de Educação, Maria do Socorro Araújo de Coimbra. O relatório de formação técnica 475-2000, detectou falha administrativa, o gestor ofereceu defesa, sendo analisada pela unidade técnica, o entendimento do Ministério Público no sentido do arquivamento dos autos, julgamento do mérito. Então, acompanhe o Ministério Público, senhor presidente. Quer dizer, colocado em julgamento o presente processo, o ora revisor, considerando que ele deveria proceder a uma análise mais profunda do caso, solicitou vista do processo, que foi deferido. Então, aqui, conforme se depreende da instrução, destacando as conclusões do relatório 473-10, as falhas que ainda subsistem não resultaram em qualquer prejuízo ao erário. Nos termos do ato normativo registrado na ata de sessão extraordinária de caráter reservado pelo Tribunal de Contas do Maranhão, a eliminação ou a redução do estoque de processos de conta referente aos exercícios 2007 e anos anteriores, independentemente da fase processual que se encontra, deverão concluir decisões terminativas, conforme o artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 14, ordenando o arquivamento fundado na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo arrimado na racionalização administrativa. Então, meu voto é nesse sentido, senhor presidente, que, fundado na instrução desse processo de conta e parecer do Ministério Público, no sentido que seja proferido pelo Tribunal de Contas do Maranhão decisão terminativa que ordene o arquivamento do presente processo, com o MP. Mas esse voto é contra o voto do... A proposta dele era diferente? Ele não tinha proposto ainda, não. A proposta dele, sim, eu acho que em todos os casos eu pergunto para o relator se o processo 6386, esse de 2007, quer dizer, se o relator do seu voto acompanhou o Ministério Público. 6386. Aliás, esse por ser de 2007, e por ser de 2007, ele está exatamente naquela instrução 01 de 2017, tá? Ele se enquadra perfeitamente. Então vamos em seguida, até porque eu acho que o plenário vai votar aqui ou não votar no relatório e no voto do revisor, não é isso? Entendi. Que está em pauta. Então, aqui, o 29 e 28, prestação de conta anual do governo de Santana, 2007, de responsabilidade do senhor João Sebastião da Silva Almeida. Foi detectado falhas administrativas, o gestor ofereceu defesa analisada pela unidade técnica, um entendimento do MP no sentido de desaprovação das contas. Colocado em julgamento, o processo revisou, considerando que deveria proceder na análise mais profunda do caso, solicitou vistas. Conforme se depreende da instrução, destacando as conclusões do relatório de formação conclusivo 471/2008, as falhas que ainda subsistem não resultaram em qualquer prejuízo ao erário. Nos termos do ato normativo registrado na ata da sessão de caráter reservado pelo esse tribunal, sobre a redução de estoque,
e de 2007, dos anos anteriores, independentemente da fase processual, aquela mesma coisa do processo inteiro, ressalte que a situação do processo de conta e comento se enquadra inteiramente nas diretrizes dos permissivos regulamentares supramencionados. Desse modo, o parecer prévio pela abstenção de opinião consiste em resolução que atende aos objetivos do TCE, que é o objetivo que o TCE pretende realizar, parado no pragmatismo de suas atividades. O meu voto, fundado na instrução desse processo de conta e dissentindo o parecer 1265/2011 do Ministério Público de Contas, no sentido de que seja emitido parecer prévio pela abstenção de opinião referente à presente prestação de conta, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo nos moldes do artigo 8º, parágrafo 3º do inciso 4º e da Lei 8.258. O órgão do Tribunal de Contas é o meu voto. 9150, 2008, viu? Aqui é do Fundo Municipal de Assistência Social. O gestor é o mesmo, ex-prefeito, e a secretária aqui é a senhora Francisca Maria Valentim Gomes. Quer dizer, falhas administrativas que ainda subsiste, não resulta de qualquer prejuízo errado nos termos do ato normativo da sessão, então, a repetição daquela mesma situação de que o tribunal, de que ocorreu aqui no tribunal em relação à redução de estoque, ordenando o arquivamento fundado na ausência de pressuposto de condição de desenvolvimento válido e regular do processo ou arrimado na racionalização administrativa. O meu voto é nesse sentido, de sentido do Ministério Público, seja se ordene o arquivamento dos presentes autos fundado na racionalização administrativa. Eu voto, senhor presidente. Aqui é o processo 2929/2008, administração direta do município de Santana, exercício 2007, responsabilidade do senhor prefeito João Sebastião Silva de Almeida, relatório de informação técnica, detectou falhas, os gestores ofereceram defesa, o gestor ofereceu defesa, o entendimento do MP no sentido de julgamento regular e da aplicação de multa no tocante ao gestor Sebastião Silva de Almeida, e no sentido de julgamento irregular da aplicação de multa e imputação de débito tocante aos demais gestores. Realmente eram gestores. Colocado em julgamento, presente processo, a hora revisou, solicitou vistas. A imputação de débito sugerida pelo Parquet de Contas decorre da existência de notas fiscais ilegíveis, da ausência de comprovante de despesa e existência de notas fiscais que não conferem com a pesquisa AIDF. Cumpre destacar que a unidade técnica em análise da defesa apresentada pelo ex-prefeito considerou sanadas as ocorrências relativas à inexistência de notas fiscais ilegíveis e da ausência de comprovante de despesa, razão pela qual, face à inexistência de argumentos do Ministério Público contrários ao entendimento da unidade técnica, entendemos que, como sanada tais ocorrências. No que se refere à inexistência de notas fiscais que não conferem com a pesquisa AIDF, entendemos que cabe ao gestor examinar todas as formalidades pertinentes às notas fiscais recebidas, porém o fornecedor é responsável direto pela emissão de notas fiscais, sem falar que caberia à Receita Estadual inibir as mercadorias, que a mercadoria passasse no posto fiscal desacompanhada de notas fiscais devidamente registradas. Necessário consignar que divergências ocorridas em pesquisas AIDF acerca de notas fiscais não impliquem dizer que os bens deixaram de ser entregues, não podendo tal divergência ser pressuposto de comprovação do dano ao erário. Entendemos que o TCE não pode imputar débito ao gestor sem ter a convicção de que as mercadorias não foram entregues sob pena de enriquecimento da administração pública. Ou seja, tendo a Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão recebido todas as mercadorias discriminadas nas referidas notas, já que não há autos, nos autos prova em contrário. Não houve qualquer dano, portanto, ao erário. Destaque considerando que houve falha estritamente formal quanto à quitação de notas fiscais, que não confere com a IDF, mas considerando que tal falha não trouxe dano. Assim, de acordo com
a racionalidade, considero que as ocorrências administrativas que ainda subsistem não resultarem em prejuízo erário. Então, aqui o meu voto é no sentido fundado nessa instrução, dos processos de contas e de sentido para o Ministério Público de Contas, no sentido de que seja proferida pelo Tribunal de Contas do Maranhão decisão terminativa que ordene o arquivamento do presente processo, fundada na racionalização administrativa e economia processual. Eu voto, senhor presidente. Processo de 9151-2008, Santana do Maranhão, 2007. O mesmo gestor, prefeito e a ex-secretária a senhora Carmen Lúcia Braga Rocha. Falhas indicadas pela unidade, gestora oferecendo defesa, Ministério Público no sentido de julgamento irregular, em exame da aplicação e aplicação de multa, imputação de débito, colocado em julgamento, o revisor viu a necessidade de se aprofundar no caso, solicitou vistas, sobre também notas fiscais recebidas, cumpre ponderar que o fornecedor é responsável a mesma leitura do processo anterior em relação às notas fiscais. E também confirmando o que falei no processo anterior, que não há nenhuma comprovação do não recebimento de materiais. Assim, de acordo com a persuasão, considera que as ocorrências não resultarem em prejuízo erário. Nos termos do ato normativo registrado em sessão de caráter reservado, a mesma coisa dos processos anteriores, visando, fundado na ausência de pressuposto de construção e desenvolvimento válido e regulado do processo, ou arrimado na racionalização administrativa e economia processual, ressalta que a situação do processo de conta em comento se enquadra inteiramente nas diretrizes nos permissíveis supramencionados. Desse modo, o arquivamento dos autos do referido processo de conta, nestes moldes, consiste na solução que atende aos objetivos do TCE, que o TCE pretende realizar, amparado no pragmatismo de suas atividades, tendo como critério racionalização administrativa e processual, e meu voto é nesse sentido, presidente. Com esse dissentimento do Ministério Público, de que seja proferido por esse tribunal decisão determinativa que ordene o arquivamento do presente processo, do processo de 2007, de Santana do Maranhão. É só, presidente, em relação aos processos de vista do conselheiro Osmário, ficando para relatar apenas o processo sobre o qual Vossa Excelência se diz impedido. Doutor Paulo Henrique quer se manifestar? Com sua licença, senhor presidente, é só dizer que esses processos são de 2007. Então, conforme acertado, combinado, lavrado, já reiterado, já de todas as formas dito, eu tenho cumprido o que foi acertado e foi determinado e foi combinado, e estou dando os pareceres pelo arquivamento. Pelo arquivamento. Por isso que, apenas nesses casos, assim, para ficar claro, porque até os outros procuradores manifestam de outras formas, mas dizendo assim que eu tenho mantido, e aí respeito todos os que por algum motivo ou outro altere essa situação, talvez olhe a situação lá, seja uma situação que realmente requer atenção, mas eu quero aqui, até certa forma, me defender dizendo que eu estou cumprindo o que foi acertado. É o parecer, senhor presidente, pelo arquivamento. Eu vou colher os votos. Doutor Ramos da Oliveira. Doutor Álvaro. Doutor Pavão. O senhor presidente, aqui eu não vou votar, mas eu tenho uma observação aqui, realmente. Eu não, nesse processo, por ser um processo de 2007, realmente eu não observei essas novas diretrizes, até em função de alguns débitos, né? Então, neste caso, em relação aos processos 9150, 6386
E 9151, já que o débito também é de pequena monta e refere-se à Fundef, eu alteraria aqui a minha proposta de decisão e acompanharia aí o voto do relator. Com os outros dois, um é de governo e o outro tem outras origens de débito. Mas esses três, o 9150, o 9151 e o 6386, eu mudaria a proposta de decisão pelo arquivamento em função das novas diretrizes. Então, em relação a esses três processos, eu posso proclamar por unanimidade. Perfeitamente, senhor presidente. Mas tem algum outro que há divergência? Não, Dois. é porque tem dois, porque tem uma conta aqui que é a de governo, né? E tem a outra que é a administração direta, que tem vários responsáveis e também tem várias origens, né? O débito não só o Danfoto. Então, eu vou continuar a coleta dos votos em relação apenas a esses dois Perfeito. processos. Doutor Pavão. Doutor Edmar. Então, proclamo o resultado. De acordo Unanimidade com também, porque eu não voto. Não, vencida a proposta de decisão. Eu convido o conselheiro decano para assumir a presidência enquanto o conselheiro Nonato Lato relata o processo do qual eu sou impedido. Sem pragmatismo. Não, doutor Paulo? Não, É esse tribunal, eu gosto desse tribunal. o combinado não é caro. Conceder a palavra ao conselheiro Osmar para doutor Nonato Lago para relatar o processo pautado. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, relato o processo 3455/2006, trata-se de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Omar de Caldas Furtado Filho, responsável pela prestação de conta do governo de gestão do município de Brejo, 2005, contra o parecer prévio 63/2010 e o acórdão 288/2010. Do ponto de vista da tempestividade, o recurso atende ao requisito porque interposto no prazo legal. A exceção demonstra que as ocorrências que sejaram a rejeição das contas não foram totalmente sanadas, conforme relatório 146/2011. O Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando no sentido de conhecimento e provimento parcial do recurso de reconsideração, mantendo-se, contudo, o parecer prévio pela desaprovação das contas de governo e o julgamento irregular das contas de gestão, computação de débito e aplicação de multa. Relatório. A unidade técnica, por meio de recurso, do relatório de recurso, concluiu pela sanabilidade parcial das ocorrências que sejaram a rejeição das contas, tendo o Ministério Público de Contas, conforme parecer 484/2011, opinado pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, mantendo-se, contudo, o parecer prévio e o acordo. A imputação de débito constante no acordo 288/2010 decorre de pagamentos de precatórios judiciais sem a devida comprovação, segundo a análise da unidade técnica, corroborada pelo parquê. Numa análise mais acurada da ocorrência, constata-se que referidos pagamentos de precatório foram efetuados via transferência bancária sob o débito de duas contas da Prefeitura de Brejo: ações trabalhistas, execução e Prefeitura Municipal de Brejo, pagamento de precatórios para créditos nas contas do beneficiário. Ou seja, a instituição financeira debitou contas específicas de pagamento de precatório e creditou seus beneficiários. Quer dizer, razão pela qual consideramos indevida a imputação constante no acordo sobre recurso. Assim, de acordo com a persuasão racional desse relator, considera-se que a ocorrência administrativa que ainda subsiste não resultar em qualquer prejuízo ao erário, mas também deve ser considerado como falhas formais, conforme se ampara em vários julgados do órgão pleno desta Corte de Contas. No caso do exercício 2005, a questão relacionada com a existência ou não de débito para fins de resolução e julgamento do TCE Maranhão consiste em crédito razoável para fins de julgamento de contas, conforme disposto no artigo 2º, inciso 1 e 2 da Ordem de Serviço 01, ratificado pelo TCE. Como consequência lógica do parâmetro de julgamento estabelecido a partir de então, a conclusão pelo parecer prévio favorável à aprovação das contas com ressalva das contas de governo e pelo julgamento regular com ressalva das contas de gestão
se apresenta como a mais adequada para o deslinde da prestação de contas, nos moldes do artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 2º, e da nossa lei, sem prejuízo da aplicação, redução e ou exclusão de sanções pecuniárias decorrentes das ocorrências, ainda presentes na prestação de conta, conforme registrado no relatório 146/2011. Então, meu voto é fundado na instrução processual e no critério de persuasão racional, além da fundamentação dos novos parâmetros estabelecidos pela Ordem de Serviço 00117 e dissentindo do MP nos termos do parecer 4084/2011, decido no sentido de conhecer do presente recurso por preencher os requisitos, dar-lhe provimento parcial no mérito recursal para reformar o parecer 63/2010, modificando o dispositivo que registra a desaprovação para aprovação com ressalva das contas de governo, e C, ainda no mérito recursal, dar-lhe provimento parcial para reformar o acordo 288/2011, de forma a transmudar o julgamento irregular para julgamento regular com ressalva das contas de gestão, excluindo-se a linha C do referido acordo. A falha discriminada no subitem 4.6 ponto, com redução da multa para R$ 2.000 pelas falhas remanescentes, suprimindo-se o débito imputado, excluindo-se as multas constantes das alíneas F e G, nos moldes do artigo 21 e artigo 67, quer dizer, se excluir o débito, não tem como permanecer as multas relativas a estes, né? Recomendar a título de ressalva e caráter orientativo que os gestores sucederem não incorram nessas omissões ou falhas de natureza administrativa, determinar o aumento de multa acima aplicada, se realizada após o vencimento, com base nos acréscimos legais, e enviar ao Ministério Público de Contas em 5 dias uma cópia dos demais documentos necessários ao eventual juizamento de ação de cobrança da multa à hora aplicada. É o voto e é só, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. Voto, Vossa Excelência. Nada mais a pena tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Eu acho que essa minha assessoria está mal tratada.